Capítulo 22. Os dias quentes estavam indo embora e pouco a pouco foram se tornando mais melancólicos, frios e tristes. O outono estava chegando. Nunca gostei muito do outono, não. É uma estação triste que me faz ficar intrigada, pois não é frio o suficiente para que possamos mergulhar nos edredons e dormir, parecendo casulos, e nem quente o suficiente para dormirmos descobertos, correr pela pradaria e sentir o sol ardendo na pele. Sim, é intrigante. Principalmente se você está esperando pela ação de outra pessoa. Eu não entendi o motivo de Gregório ainda não ter feito nada em relação ao pagamento da dívida. Parecia que estava brincando conosco, brincando com nossos nervos, e cada momento de espera era no mínimo frustrante. Os dias na fazenda estavam começando a me entediar. Basicamente, eu passava o dia lendo e depois ficava olhando o pôr do sol através da janela do meu quarto. Jantava com a família e às vezes caminhava um pouco durante a noite pelo jardim. A casa estava muito silenciosa desde que Pedro foi embora. Marcela rezava quase o tempo todo e ainda trajava o luto. Diana, por conta disso, resolveu adiar seu retorno à cidade e cuidava das crianças, auxiliava a mamãe, que ainda estava desconsolada, e tomava conta da casa. Guilherme trabalhava durante o dia e, quando retornava à tardinha com os filhos vindo da escola, passava horas em frente à TV, pulando de canal em canal. Aquilo me irritava profundamente, por isso evitava passar muito tempo com eles. Gostava de brincar com meus sobrinhos em dias que estava de melhor humor, mas eles eram agitados demais e eu não conseguia os acompanhar por muito tempo. Ah, que saudade da minha vida na capital! Mas havia algo que conseguia me deixar mais angustiada do que tudo isso: o coacho dos sapos. Durante a noite, principalmente quando ia chover, eles não me davam paz. Aquilo penetrava meu cérebro e atingia as partes mais frágeis de todo o meu ser. Eu tentava tapar os ouvidos, mas não adiantava por muito tempo. Passei dias rolando pela cama sem conseguir dormir, irritada pela insônia. Voltei a usar minhas pílulas. Porém, o barulho daqueles animais era tão estridente que o efeito não durou por muito tempo. Acho que no máximo por 2 noites. E novamente as noites se tornaram longas e angustiantes. Estava visivelmente abatida, irritadiça e monossilábica. Mamãe começou a notar a diferença e parecia estar preocupada com meu bem-estar. Dizia que eu estava trabalhando demais. Na verdade, eu gostava de me manter ocupado o dia todo ajudando Lisandro com as tarefas da fazenda. Sempre ficava exausta e quanto mais cansada me sentia, mais esperanças de uma boa noite de sono eu tinha. Mas eram em vão. Eu acordava pior do que no dia anterior e a situação foi se agravando, porque infelizmente aqui chove muito mais no outono e no inverno do que em qualquer outra estação do ano. Estava chegando ao meu limite. Filho, o que está acontecendo com você? Perguntou-me minha mãe quando eu desci para tomar café, em uma manhã de domingo no mês de abril. Já fazia praticamente 2 meses que eu estava ali, 2 meses inteirinhos. Não tenho conseguido dormir, mas não se preocupe. Respondi prontamente, fingindo estar calma. Acredito que você tenha que se distrair um pouco, filha, disse ela, olhando-me de soslaio, a fim de observar minha reação diante de suas palavras. Como permaneci imóvel, ela prosseguiu. Terá uma quermesse na comunidade do Alecrim. A Marcela e o Bernardo vão.
Estou tentando convencer Diana e Guilherme a deixar as crianças comigo e irem se divertir também. Olhei-a mais atentamente, como se perguntando onde eu me encaixava naquilo tudo. Bem, pensei que você poderia ir com eles. Comecei a rir antes de responder minha mãe. Ela pareceu ficar confusa com o meu riso, mas não pude evitar. Após um tempo, beberiquei um pouco do café que havia servido e, mais calma, perguntei de maneira tranquila: Mãe, você percebe o que acabou de dizer? Ela expressou confusão no rosto, como se não me entendesse. Eles irão em casais. C-A-S-A-I-S, mãe. Não irei sozinha de maneira alguma. Mas você pode arranjar um par na quermesse, minha filha. Minha mãe parecia espantada com o fato de eu não me interessar nem um pouco por sua sugestão. Nunca gostei muito de quermesses, nem quando era moça. Sempre iam pessoas vulgares que se acabavam na dança e na bebida. Depois falavam alto e se atracavam em qualquer parte, constrangendo as pessoas que, como eu, não eram nem um pouco extravagantes. Lembro-me das quermesses na comunidade do Alecrim, em que eu e minhas irmãs íamos. Éramos 3 mocinhas encantadoras e em uma dessas festas eu dancei com meu peão. Ah, como fui feliz naqueles míseros 3 minutos de dança. Foi a primeira vez em que ele falou comigo. Mãe, sabe que nunca fui amante de festas, mas pensarei no seu caso. Disse isso para não chateá-la. Quando é? É hoje à noite, Anabel, respondeu-me secamente. Eu ainda penso que deveria ir e se divertir um pouco. Já disse que irei pensar, mãe. Terminei de tomar o meu café tranquilamente. Marcelo e Bernardo desceram quando eu já estava quase me retirando da mesa. E pareciam tão apaixonados que eu não pude evitar encará-los por um longo tempo. Estava feliz por minha irmã, mas não conseguia disfarçar que o fato me incomodava. Eu ainda estava sozinha. Quando começaram a se beijar, levantei-me de forma brusca da mesa e desculpei-me pela grosseria, dizendo que iria caminhar um pouco. Naquela manhã, em especial, estava me sentindo muito frágil. Meus nervos estavam à flor da pele. Uma leve garoa caía quando saí para o jardim, fazendo a paisagem parecer ainda mais triste. Apesar de a fazenda estar mais verde do que nunca, eu estava achando-a cada vez mais deprimente, como se fosse alheia ao mundo, solitária como eu. Minhas botas de salto alto tamborilavam na calçada a cada passo que dava, fazendo-me sentir ainda mais singular. Logo, compenetrada em meus pensamentos, não percebi que estava sendo seguida, até que senti uma mão em meu ombro. Dei um giro rápido em torno de mim mesma e encarei Marcela, que estava em meu encalço com uma expressão bastante séria. Não entendi, na verdade, o que minha irmã estava fazendo ali. Deixei-a tomando seu café há poucos minutos e então ela tomou a iniciativa diante de meu silêncio e começou a falar com um tom de voz aveludado, mas deixando claro sua preocupação. Bel, você tem agido de forma muito estranha ultimamente. Tenho notado. Aquilo me surpreendeu, pois tinha certeza de que ela não tinha tempo para me observar. Quero que saiba que pode desabafar comigo. Sou sua irmã e me preocupo com você. Não estou entendendo, Marcelo, o que eu deveria desabafar? Minha irmã contorceu seu rosto em uma expressão de descontentamento. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer com aquilo, mas não iria de maneira alguma dar o braço a torcer. Por favor, não se faça de desentendida. Ela deu um curto riso demonstrando certa superioridade. O que foi aquele episódio lá dentro? Você só faltou voar da mesa quando eu e Bernardo começamos a nos beijar. Provavelmente naquele instante minha face estava ruborizada.
Tentei abrir a boca para falar alguma coisa, mas não consegui. Intrigada comigo mesma, comecei a caminhar na garoa, sem responder Marcela, que novamente veio atrás de mim. Minha irmã herdara a teimosia de meu pai. Vamos, Bel, responda. Intimou-me ela, mas eu não conseguia falar nada. Estava escandalizada, frágil, amedrontada. Marcela era, sim, uma excelente irmã, mas não era de meu feitio desabafar com alguém. Sempre lidei muito bem com meus problemas e nunca gostei de choramingar nos ombros alheios. Meu orgulho nunca me permitiu isso. Porém, ultimamente, eu estava em constante conflito comigo mesma. Não conseguia mais fingir que era indiferente à situação. Talvez fosse bom conversar com alguém, mas ainda me sentia travada diante da ideia. Por isso continuei andando. Ela continuou me seguindo. Que droga! Pare com isso, Anabel. Parece que tem 5 anos. Vociferou ela. Suas palavras me fizeram parar e agir de maneira mais racional. Estávamos debaixo de uma mangueira que ficava próxima ao casarão. Suas folhas levemente amareladas tinham resistido à queda da estação e sua copa frondosa servia de refúgio para nós. Minha irmã estava toda molhada, mas firme em sua decisão de conversar comigo. Ela afastou uma madeixa de cabelo que grudou em seu rosto. Tentou ajeitar as vestes e, botando as mãos na cintura, ficou a me encarar seriamente, como se repreendendo o meu ato infantil. Agora chega de gracinha, vamos, diga-me, por acaso... Ela hesitou. Parecia sentir algum tipo de dor por conta da expressão que fez e tentou prosseguir. Você está interessada em meu namorado? Não, não e não. Queria protestar, pois não tinha nada a ver com Bernardo, mas a voz ainda não saía de minha garganta. O nervosismo acumulado simplesmente me fez travar. Era como se eu não possuísse mais voz. E fiquei tomada por uma angústia tão grande que senti os meus olhos arderem. Sem conseguir me conter mais, atirei-me nos braços de minha irmã e a abracei fortemente. Ela se importava comigo. Podia perceber isso por sua insistência em me ajudar. Logo, não vi problemas em me desfazer em lágrimas nos seus ombros. Sem dizer uma palavra sequer, ela acariciou os meus cabelos e permanecemos em silêncio por alguns instantes. Quando eu me senti mais calma, afastei-me e comecei a suspirar profundamente, envergonhada por minha fraqueza. Não, não é isso, Marcela. Gaguejei ao proferir aquela simples frase, mas sentia que a passagem da garganta estava livre naquele momento, o que me possibilitou, após mais alguns suspiros fundos, a prosseguir. Eu sou meu maior problema. Ela me encarou de maneira confusa, olhou para os lados e, ao ver um tronco de árvore muito próximo a nós, ainda sob a proteção da mangueira, puxou-me pela mão, induzindo-me a sentar ali. A garoa se transformou em uma pequena rajada de chuva, acompanhada de uma saraivada de raios e trovões. Nem parecia que ainda era de manhã. Sem pestanejar, eu me sentei primeiro e comecei a enrolar as mãos nervosamente. Estava me sentindo patética. Explica isso direito, Bel, pediu-me de maneira solista. Bem, antes de eu vir para cá, olhei-a novamente, não sabia se iria me entender, mas resolvi arriscar. Eu achava que estava bem resolvida, uma mulher segura de mim. Eu sabia exatamente o que queria, aonde ia e o que fazia. Mas então eu cheguei neste lugar e todas as certezas que eu tinha se foram. Angustiada, olhei para os meus próprios pés, a fim de encontrar as palavras certas.
Vim para ficar uma semana e já se passaram 2 meses. 2 meses inteirinhos. Eu sinto falta da capital, pois lá eu era uma Anabel diferente, era dona de mim mesma e completamente independente. Entendo, mas você ainda é dona de si mesma. Você é a mulher mais durona que eu já conheci. Olha por todas as coisas que passou e ainda está firme e forte. As palavras de Marcela feriram-me de maneira brutal, como se eu tivesse sido golpeada por um punhal. Este é o problema. Vejo você toda apaixonada junto ao seu namorado, e então vejo Diana com sua linda família, seus filhos são tão maravilhosos. Vejo Pedro casado e completamente feliz. Hesitei. A cena de Tatiana e Henrique no riacho me veio à mente, fazendo com que eu me sentisse ainda pior. Henrique, eu sei que não tem uma namorada, mas se diverte um bocado, mas e eu? E eu? Já tenho mais de 30 anos e continuo sozinha. Já não sou mais tão bonita e sinto que meu ventre está apodrecendo sem me dar frutos. E a única vez que achei que iria ser feliz terminou em desgraças de dimensões catatônicas. Marcela, não tenho nada. Novamente tive uma crise de choro, deixando as lágrimas rolarem e se misturarem às gotículas de chuva. Sou uma solteirona amargurada que vive com a cabeça no passado. E agora que o tempo passou, sinto-me uma mulher incompleta. Do que me adianta ser tão durona se tudo o que eu queria era ter alguém para dividir minha rotina e que pudesse me abraçar quando eu tivesse um dia ruim? Olhei para Marcela e ela parecia extremamente assustada com meu desabafo. Engoliu em seco enquanto me observava aos prantos. Nunca me senti mais humilhada, pois era duro admitir que gostaria de ter um lar, um marido e lindos filhos para zelar. Era tudo o que eu mais queria naquele momento. Desejava deixar de ser sozinha mais do que qualquer coisa. O pior de tudo, prossegui quando me senti mais calma, é que eu acredito que estou verdadeiramente apaixonada por uma pessoa, mas ele nem me olha. Na verdade, diz-me que sou muito mandona e quero ser melhor do que todo mundo. Arrependi-me de ter tocado em tal assunto. Não queria que ninguém soubesse de minha paixão por Lisandro, mas já era tarde demais. Já estava me afundando na humilhação. Então era melhor afundar de uma só vez. Nas últimas semanas havia passado muito tempo com ele e aquele sentimento que tentei controlar no início estava se intensificando. Lisandro era uma pessoa boa, gentil. Enquanto conversávamos sobre a safra de café ou a venda do gado, encontrei em seus olhos algo para admirar. Já não me importava que ele não me olhasse como eu olhava para ele, pois ao menos eu tinha sua companhia. Tentava evitar pensar que depois de falar comigo, ele ia se encontrar com Rita, e assim pude me confortar em ser sua amiga e conhecer um lado diferente do peão rústico, que me foi apresentado como administrador da fazenda. Puxa vida! Exclamou Marcela. Percebi emoção em sua voz. E quando olhei em seu rosto novamente, ela estava chorando. Isso foi tão lindo, Bel. Nunca pensei que você se sentia assim. Ela enlaçou-me em um abraço terno novamente. E eu me entreguei a ele sem pestanejar. Precisava de cuidados e minha irmã parecia muito comovida com meu desabafo. Mas deixe-me dizer que você não precisa de ninguém para ser feliz. Você, minha irmã, tem que estar feliz consigo mesma, para depois pensar em outro alguém. Além do mais, ele é um idiota. Não sabe que está perdendo uma mulher incrível. Ela sorriu e eu tive que abaixar a cabeça.
Marcela estava certa a seu modo. Eu não podia me sentir tão dependente de alguém. Bel, talvez vocês não sejam o melhor um para o outro, mas tenho certeza de que você vai encontrar alguém que a mereça, que lhe dê lindos filhos e a faça muito feliz. Não diga que não é mais jovem e bonita porque você é. Tem que parar de pensar assim, esquecer as mágoas para poder se libertar. E quando menos esperar, também terá sua família. Ela parou de falar novamente e nós duas choramos por algum tempo. Eu estava me sentindo arrasada e Marcela parecia ainda mais comovida com meu sofrimento. Ah, Lisandro! 3 palavras e eu seria dele para sempre. Entregar-me-ia de corpo e alma a seu amor e me empenharia em fazê-lo feliz. Mas ele não me notava. Era perdidamente apaixonado por Ritinha. Quando já estava soluçando de tanto chorar, resolvi erguer a cabeça e enfrentar a realidade. Minha irmã estava ali comigo o tempo todo, afagando-me os cabelos. Não posso deixar que isso me afete mais. Simplesmente não posso, Marcela. Mas eu não consigo tirá-lo de minha cabeça. Sinto-me estúpida só de imaginá-lo a me beijar. Ah, como sou idiota! Estava me odiando tanto naquele momento, mas minha irmã não se manifestou. Apenas me ouvia enquanto a chuva se tornava mais intensa. As gotas geladas escorriam por meu rosto, dando-me um choque de realidade. Não consigo me conformar com esta minha repentina fraqueza. Bel, fica calma. Não adianta se desesperar assim. Mostre para ele o quanto você é linda e sensível. Quem sabe assim ele não caia na real. Eu sorri em resposta. Marcela era muito compreensiva e suas simples palavras me deram ânimo para continuar. Abracei-a fortemente e então senti um arrepio de frio. Minhas roupas estavam encharcadas e aquilo não era algo bom. Vamos para dentro, aqui está muito frio. Tudo bem, vamos, respondi não relutando mais. Deixei minhas mágoas serem levadas por aquela chuva. Deixei que o semblante da antiga e amargurada Anabel fosse embora. E decidi naquele instante que seria uma nova mulher. Eu precisava me renovar e ser capaz de lutar por minha felicidade. Marcela falou-me novamente da quermesse e eu disse que se não estivesse chovendo, iria. Talvez Lisandro fosse, sim, com certeza a maioria dos empregados da fazenda iria, pois era uma das únicas formas de distração que as pessoas dali possuíam, já que na cidade não tinha muitos lugares de lazer para frequentar, como shopping, cinema e etc. Por um momento eu os invejei, ao menos se divertiam muito e eram felizes. Durante a tarde a chuva cessou por completo e até mesmo um raio de sol cortou o céu cinza. Tudo indicava que a noite seria bastante quente, o que muito me alegrou, pois eu poderia usar um vestido. Animada, comecei a revirar todo o meu vestuário atrás de uma peça de roupa que fosse adequada, elegante e, ao mesmo tempo, sensual. Eu queria a qualquer custo impressionar Leandro. Eu precisava.